Fala pessoal, satisfação em vê-los aqui neste novo canal. Este é o primeiro vídeo que eu estou postando nesse novo canal. Para quem não me conhece, meu nome é Erickson. Eu já tenho um outro canal aqui no YouTube, onde eu falo de plantas, que é o canal da Bertoncello Garden, que é a empresa na qual eu trabalho, que pagam nossas contas. Mas tem alguns temas que não são coerentes a serem tratados lá, e por isso eu vim para cá para poder falar desses outros temas. E desde já te agradeço pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos. Espero que você goste. Se você gostar, me dá aquele apoio, o seu comentário e o seu positivo, certo? Antes de mais delongas, por que de fazer esse novo canal? O que vou falar nesse novo canal? Eu não sei você, mas todos nós temos uma trajetória de vida. Eu já passei dos 40, então você começa a ter uma maturidade diferente, pensamentos diferentes. E de tanto ver como que está andando a sociedade, como que está andando a mídia, né, o rumo que as coisas têm andado, muitas vezes você não consegue ficar simplesmente calado. Porque quando pessoas boas se calam, o mal, ele prevalece. E por isso eu tenho essa cobrança, não é de hoje. E esse foi um ano que eu fui desafiado por alguns amigos, por algumas pessoas que eu conheço. Então alguns colocam até tema no ano, né? O ano de transbordo, o ano de frutificar, o ano de fazer algo diferente. E de fato, se nós queremos algo diferente para a nossa vida, ou para a vida de quem está próximo de nós, para o nosso país, para o nosso planeta, nós temos que fazer algo diferente. E por isso está nascendo esse novo canal. Então não sei você, mas uma prática que eu deixei, hoje eu consumo mais a informação, as coisas aqui no YouTube e algumas redes sociais, no Google, mas, por exemplo, uma coisa que eu aboli da minha vida, já está indo aí para uns 6 anos, é a TV aberta. Né? Você pega aí canais da TV aberta, é algo que eu aboli da minha vida. Inclusive, é um ótimo desafio, um ótimo exercício para você fazer aí na sua casa, com a sua família, que com certeza só vai te trazer benefícios. Mas hoje eu desafio você a pegar o seu controle remoto e dar uma olhadinha nos canais da TV aberta. Vai passando, principalmente à noite. O que mais que você vai ver lá, disparado? Canais religiosos, independente de placa, canais religiosos. E todos eles com abordagem fast food, onde você vai ganhar algo, você vai receber algo, e pura e simplesmente para pegar aquelas pessoas que estão fracas na fé, desesperadas, angustiadas, pessoas que já não têm opinião formada e que querem correr para o fast food. Eu até brinco, eu falo que existe os botequinhos da fé, que são aquelas igrejicas pequenininhas que você tem em vários bairros, uma em cada esquina, e existem os grandes fast foods da fé, né? Que comparado aí às marcas de comida rápida, que nós temos aí gigantes, são os gigantes da fé, que também querem entregar para a pessoa o que ela mais quer, rápido. Né? Então faça isso que você vai receber aquilo. Quase que uma aposta, quase que um fundo de investimento, enfim, quase que uma troca, uma barganha. E devido à falta de conhecimento, devido à cultura mesmo, nossa, desde quando nós nascemos, que somos doutrinados, ensinados a seguir de certa maneira, a não questionar, a não buscar informações, vamos consumindo esses fragmentos que essas pessoas soltam para nós e acaba aí fortalecendo esses grandes empreendimentos da fé. Aí uma coisa que eu, desde moleque, ficava vendo na Bíblia e não me entrava na cabeça. E eu quero compartilhar isso aqui com vocês hoje, porque eu acho que agora, ultimamente, tem entrado na minha cabeça. Se você pegar aí na tua Bíblia, eu até marquei aqui, ó, lá em Mateus, tem Mateus, do capítulo 7
do verso 15 ao 23. E aí depois tem um complemento que é a mesma palavra, o significado muito próximo, que é lá em Lucas, do 6, né, capítulo 6, do 43 ao 45. Tá? Então, se a gente pegar, eu gosto dessa Bíblia aqui, que é uns letrão gigante. Ó, e ela é da antiga, João Ferreira de Almeida ainda. Mas está lá, em Mateus, do 7 ao 15, está lá, acautelai-vos, porém, os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente, dentro de si, né, são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas nos espinheiros, ou figos nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E aí eu falava, quem diz Senhor, Senhor, mas caramba, a pessoa já está pedindo a Deus e não vai entrar no reino de Deus, como é que eu vou saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? E ficava naquela dúvida do caramba. Aí, no 22, Mateus 7, no 22, que me chamava mais atenção ainda, que falava assim, muitos me dirão naquele dia, isso aqui é Jesus falando, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí no 23, Jesus diz o quê? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Puxa vida! Aí eu falava, como é que pode a pessoa falar Senhor, Senhor? Poxa, expulsou o demônio, curou a pessoa, quer dizer, falar, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que ia na igreja, que leu Bíblia, que orava, que, enfim, teoricamente, fez a vontade de Deus. Eu falava, caramba, mas como que pode isso? E eu vou te falar que por muitos anos, quando eu era jovem, eu ficava pensando, o que será que é isso? Como que vai se dar isso? Como que eu sei? Né? E aí depois eu posso até, mais para frente, entrar em detalhes, que eu trabalhei, quando eu era jovem, eu trabalhei para um desses grandes empreendimentos da fé, uma das maiores do Brasil. Fui funcionário deles. Né? Estive como pastor evangélico. E, enfim, quando você entra, você abre-se o véu, né? E você vai ver os bastidores do reino, você acaba vendo um pouco do significado dessa palavra. Porque de Senhor, Senhor, e aí ele fala para você no dia do julgamento, no dia da sua morte, enfim, no dia que você for chamado por ele, vai falar, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Mas caramba, eu fazia a tua vontade, eu orava, eu pregava, eu... cai fora. Então, hoje, existem vários gurus da fé que impõem, sabe, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, essa é a igreja que salva, aqui é o caminho, a verdade e a vida. Tem lugar que não precisa mais nem de Jesus, né? Porque aqui resolve. Aqui, na placa tal, resolve seus problemas. E a Bíblia, que é tão simples, né? Tão acessível para todo mundo, ela conta uma história bem diferente. Jesus ele não veio promover uma religião, ele não veio promover doutrinas, sabe, rituais, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que pegar e tentar se espelhar no caminho dele. E aí eu sempre fiquei em conflito. Hoje, quando eu ligo a televisão e eu mudo os canais, você vai entendendo que essa palavra é mais atual que nunca. Aí, tem uma outra também, em Mateus, que eu falei, caramba, essa daqui é bem relacionada também. Lá em Mateus 25,
no 25:1. É quase que um complemento dessa daqui. Se você começar a analisar e pensar depois, você vai falar, cara, uma coisa está ligada à outra. Lá aí fala que é a parábola das 10 virgens. Por quê? A virgem é simbolizada da noiva, a noiva é a igreja somos nós, né? E se diz a virgem também por estar pura, né? Pura, purificada dos pecados. E que purifica dos pecados é a graça e a misericórdia através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, que nós podemos hoje ter nossos pecados redimidos, porque perfeito nenhum de nós é. E aí diz assim, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram para o encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, sábias, né? E 5 loucas, algumas passagens falam nécias, enfim. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, quer dizer, tinham azeite na botijinha e levou azeite reserva. Com as suas lâmpadas, né, vasilhas com suas lâmpadas. E, tardando o esposo, o noivo, né, tosquenejaram, ou seja, adormeceram, todas, né, tiveram sono, adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Alguém falou, ó, aí vem vindo o esposo. Então todas aquelas virgens se levantaram, acordou lá, e prepararam as suas lâmpadas, acenderam as suas lamparinas, que naquele tempo era com azeite. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos, dá um pouco aí do seu azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando, se apagaram, se apagam. Mas as prudentes, que eram sábias, né, já eram inteligentes, precavidas, responderam, não, seja o caso que nos falte a nós e a vós. Quer dizer, não vou te dar, porque senão vai faltar para mim e para vocês, não vai resolver nada. E de antes, vai antes aos que vendem e comprai para vós. O azeite também é representado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, né? E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que vós não conheço, que eu não vos conheço. E aí no 13 diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aí eu falo, caramba, que interessante, que passagem que é essa? Quem que é as 10 virgens? Aí representa a igreja, né? A igreja representa nós somos o templo do Espírito Santo. A ausência do azeite pode ser a ausência do Espírito Santo, a ausência da presença de Deus. Quando a gente tem a ausência da presença de Deus, é que a gente deixou de buscar Deus, se afastou dele. Então cai no esfriamento, a pessoa pode virar religiosa, né, de rezar e tal, mas não praticar. Né? E aí eu vou refletindo sobre isso. E aí você pega a televisão, controle da televisão e vai virando os canais. E aí você fala, meu, eu acho que eu estou entendendo o que é as virgens prudentes e as nécias. E se você for aprofundar um pouco mais, você vai ver igreja que tem partido político, igreja que patrocinou, apoiou, chancelou a eleição de Nicolás Maduro, igreja que com suas emissoras de televisão induz o seu repórter a fazer reportagem onde coloca o pastor de uma outra liderança, de outra igreja que está em evidência como um vilão. Então você começa a entender que não está sendo importante o reino dos céus, a palavra de Jesus. Está sendo importante o reino do meu umbigo e o reino do que eu estou dominando. No caso, estou falando dessas instituições que vão perdendo a virtude lá do início e vão se desviando. Estou falando com isso que eu sou santo, que eu estou
imaculado, salve, salve, não. Eu estou falando que eu tenho que tentar observar os erros para não cair nos erros. E a gente usar essa palavra, que é a palavra da verdade, que está tudo aqui, que é o nosso manual, para qualquer um, de qualquer placa de igreja, qualquer um que se considere cristão, seguir. Porque às vezes nós ficamos dependendo do que um homem, uma mulher, vem falar. E hoje nós temos na internet para todo gosto. O que você procurar no Evangelho, você vai encontrar. Porque as pessoas distorcem a Bíblia, a palavra, de acordo com sua vontade. É possível fazer isso. Né? Mas, e aí? E aí cabe cada um, eu, você, nós lermos ela e pedirmos a direção, a revelação do próprio Deus, do Espírito Santo, para que ele venha nos falar. Certo? Então, essa aqui são dois locais interessantes. Aí, pegando aqui para a gente caminhar para o final, Mateus 25, do 31 ao 46, também fala de um julgamento. Então, vamos pegar lá. Do 25, do 31 ao 46. Cadê? Aqui, ó. A vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas. Nações são feitas por quê? Por pessoas. Então, todas as pessoas serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, vai separar um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundamentação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu, me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão, foste me ver. Então esses justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo eu estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, essas palavras têm relação entre elas. E aí eu fico pensando, né? E qual o caminho que nós estamos tomando? Eu falo, qual o caminho que eu estou tomando? Então, até um dos motivos de gravar vídeos é porque você lê, aí relê e tem a oportunidade de fazer o exercício de falar sobre o que você está entendendo. Ou sobre o que pode ser uma revelação de Deus para a sua vida. Eu falo para a minha vida. E quando você vai falar de alguma coisa para outra pessoa, serve para você mesmo. Então, o objetivo maior de eu estar falando é porque serve para mim mesmo, para eu refletir. Então, assim, temos que buscar ser como Jesus. E não dá para ficar observando ou seguindo as personalidades humanas. Claro que todo ser humano, eu, você, todos nós somos cheios de defeitos. Agora, tem um monte de gente que, além de ser cheio de defeito, ele é alienador, ele é manipulador. Então, tanto políticos como certas religiões, líderes espirituais, muitas das vezes eles querem, da mesma maneira, fazer com que nós sejamos como gado, onde eles tocam,
vai para cá, vai para lá. Aqui, ó, aqui é o certo, faça aquilo, né? Quando é de interesse próprio, viu, vem para a rua, vamos se manifestar contra aquilo, contra aquilo. Quando é conveniente, não, não, fica quietinho, isso aqui está errado. E aponta para o outro lado. E muitas vezes eles querem que nós façamos o quê? Não tenhamos pensamento, não tenhamos opinião própria, né? Isso incomoda. Por quê? Tira a autoridade. Então, quando a pessoa é egocêntrica, a pessoa é alienadora, a pessoa é prepotente, é um psicopata, tem psicopatia doentia de manipulação, eles não querem, você não é capaz de falar nada para ninguém, você não é capaz de se expressar, enfim, você tem que estar debaixo de uma autoridade. Eu não estou falando que isso não esteja certo. O que eu digo é que se você rodar os canais da televisão hoje, você vai encontrar alienadores, marqueteiros, sabe, ideologias estranhas, que estão muito longe do que a Bíblia ela fala. E aí a ideia de estar compartilhando aqui é principalmente de nós termos pensamentos, opiniões, refletir sobre o que está na letra da Bíblia, não sobre o que está debaixo de uma bandeira de uma religião. Porque a religião hoje, ela fala, a minha está certa, aquela não está tão certa. Aqui é o caminho, aqui é a verdade. Então aí deixa de ser Jesus o caminho, a verdade e a vida para ser a igreja tal, o caminho, a verdade e a vida. Né? De acordo com as fundamentações e ideologias de seus fundadores. Então, sim, não é para criticar ninguém. Esse negócio é uma coisa que tem ardido no meu coração, não é de hoje, e eu precisava compartilhar. Se atingir uma pessoa, se alcançar o coração de uma pessoa, se abrir a mente de alguém, já vai ter valido. Pessoal, é isso por hoje. Vou tentar gravar um vídeo por semana. E se te agradar, você fica conosco. Se não agradar, passa para o próximo. Porque uma coisa que nós entendemos é o que? As pessoas se identificam e se aproximam com as pessoas que, não digo que parecem com elas, mas as pessoas que têm uma certa afinidade, né? Então a energia bate, a sinceridade bate, a forma de falar bate. Então, você é meu convidado de estar por aqui. Não deixa de escrever a sua observação, o que você achou, se eu falei groselha, se eu falei algo que foi coerente, tá? Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, tudo de bom e que Deus nos abençoe, que você tenha saúde e paz, porque dinheiro nós temos que trabalhar, correr atrás, né? Até a próxima, grande abraço, ótima semana.